Olá, irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Meu nome é Miriam Anita. Estamos aqui para estudarmos um texto da irmã Senhorinha Gervásio. Ela escreveu um texto chamado Tempo de Regressar. Este texto foi escrito para o Manancial, que é um devocional diário produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece para a gente meditações baseadas na Bíblia, que é a palavra de Deus, uma meditação para cada dia do ano. Bem, quando nós estudamos o texto, quando lemos a porção bíblica, quando realmente estamos atentos para a mensagem, somos inspirados, exortados e edificados. Isso vai nos engajar cada vez mais com a missão de Deus e vai promover o nosso crescimento cristão. Como vocês sabem, não fui eu quem escrevi o texto, eu também não ajudei a escrever, né? Então, honra quem tem honra. Quem escreveu foi a irmã Senhorinha Gervásio. Então, o que eu vou fazer? Vou ler com os irmãos e contar aquilo que eu entendi, tá bom? Então, vamos iniciar orando? Senhor Jesus, que nós possamos entender as verdades eternas, que possamos colocá-las em prática, que possamos compartilhá-la. Muito obrigado pelo dia de hoje, por esse momento que estamos tendo contigo, que ele realmente seja proveitoso. Amém. Bom, então o nosso texto bíblico hoje está em Lucas 15, nós vamos ler do versículo 11 até o 24. E diz assim, é a parábola do filho perdido que muitos de nós conhecemos. E Jesus continuou, um homem tinha 2 filhos. O mais novo reivindicou do seu pai, pai, dá-me a parte da herança que tenho direito. E, consentindo o pai, repartiu sua propriedade entre eles. Não se passou muito tempo e o filho mais novo reuniu tudo o que tinha, partindo para terras distantes. E lá esbanjou todos os seus bens, vivendo de forma irresponsável. Coincidentemente, após haver gasto tudo o que possuía, abateu-se sobre toda aquela região uma grande fome, e ele começou a passar muita necessidade. Por esse motivo, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o campo a fim de cuidar dos porcos. Ali, chegou a ter vontade de encher o estômago com as vagens de alfarrobeira com as quais os porcos eram alimentados. No entanto, ninguém lhe dava absolutamente nada. Foi quando Caim em si falou consigo mesmo. Quantos empregados do meu pai têm comida com fartura e eu aqui, morrendo de fome? Levantar-me-ei, tomarei o caminho de volta para o meu pai. E ao chegar, lhe confessarei, pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E logo em seguida levantou-se e saiu na direção do pai. Vinha caminhando ele ainda distante, quando seu pai o viu. E pleno de compaixão, correu ao encontro do seu filho e muito o abraçou e beijou. Então, o filho lhe declarou, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Entretanto, o pai ordenou aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vestiu com distinção, ponde um anel de autoridade e as sandálias de filho. Também trazei o novilho gordo e o preparai. Comamos, façamos uma grande festa e regozijemo-nos, porquanto esse meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a celebrar o seu regresso. Amém? É uma parábola maravilhosa, né, irmãos? Bom, o texto então chama-se Tempo de Regressar. E a irmã Senhorinha escolheu o versículo 7, que diz assim. Digo a vocês que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então, é o versículo 7 do capítulo 15 de Lucas, que não foi uma parte do texto que nós lemos, mas esse é o versículo que ele escolheu. Bom, quando Jesus estava aqui no mundo, ele conversou, ele ensinou vários tipos de pessoas. Ele não tinha preconceito nenhum, ele não tinha nada contra as pessoas, ele não tinha nada de ruim no coração dele.
e ele ensinou para muitos judeus religiosos. E ele falava de um jeito que as pessoas entendiam, né? Usavam coisas que as pessoas conheciam para que elas pudessem compreender a mensagem dele. Então, ele falava por meio de parábolas sobre o amor de Deus e explicava assim o que ele tinha vindo fazer no mundo, que era salvar cada um de nós. Então, tinha uma vez que quando ele estava conversando com algumas pessoas, o Jesus estava falando e os líderes religiosos lá do judaísmo estavam presentes. E eles estavam lá cochichando, né? Metendo o pau em Jesus, como está em Lucas 2, ou Lucas 15, 2, que diz assim: entretanto, os fariseus e os mestres da lei o censuravam, murmurando: este saúda e se mistura a pessoas desqualificadas e ainda partilha do pão com elas. Fofoqueiros, né? Falando mal de Jesus. Mas aí Jesus respondeu para eles por meio de parábolas, né? Ele não tomou aquilo como uma coisa pessoal. Jesus sabia que era um povo que não conhecia Deus. E ele sabia que a missão dele era vir aqui na terra para buscar e salvar os perdidos, e não ficar criticando. E Jesus sabia que tem muita alegria no céu quando um pecador se arrepende, né? Quando ele reconhece que estava no caminho errado, estava indo para a perdição e se voltou para Jesus, se voltou para a luz. Então, para ilustrar aquilo que ele queria falar, Jesus ele contou 3 histórias, 3 parábolas que eu suponho sejam conhecidas por todos nós. A primeira história, a primeira parábola que Jesus contou era o exemplo de um animal, né? Era uma ovelha. Então, o pastor lá tinha 100 ovelhas e uma se perdeu. E quando o pastor encontrou aquela lá, nossa, ele ficou mó contente. Ele fez uma festa para comemorar, porque ele fala que é mais importante aquela uma que tinha se perdido que aquelas 99 que estavam lá junto com ele no aprisco. A segunda história que Jesus contou era a respeito de uma moeda. Ora, uma mulher perdeu a moeda dela. E ela procurou pela casa dela, ela varreu, ficou doida lá procurando. E quando ela encontrou a moeda, ela ficou mó feliz. E chamou as amigas para comemorar com ela. E a terceira história é essa que nós lemos, que Jesus usou como exemplo um jovem. Que ele não queria mais morar com o pai dele, queria independência, né? Tipo, você é dono do meu nariz. Saiu pelo mundo com o dinheiro que seria a herança dele. Perdeu tudo com a mulherada, com a boa vida. E aí, acabou voltando para casa, abatido, né? Tipo, ó, pai, eu posso ser empregado seu. Eu reconheço que eu errei. Ele se arrependeu daquilo que ele fez com o pai dele. Se arrependeu de ter saído de casa. E o que o pai fez? O pai recebeu aquele jovem com muita alegria. E fez uma festa para celebrar, né? A gente leu que ele recebeu roupas novas, tinha um anel no dedo dele, um sapato de filho, uma sandália de filho, e ainda mataram lá um bezerrinho para fazer uma festa, porque o pai estava muito alegre. E é isso que Jesus quer dizer pra gente, né? Por isso que a gente não pode parar de falar do amor de Deus, do evangelho, do que Jesus veio fazer nesse mundo, que foi salvar cada um de nós. Porque não tem alegria maior no céu do que quando um pecador se arrepende do caminho que ele estava indo e ele resolve voltar para os braços de Jesus. Ele reconhece que precisa de salvação. Isso é um dia de grande festa no céu. Então, é isso. O nosso manancial termina assim, ó. Qualquer alegria que tivermos não será maior do que aquela que acontece no céu quando um pecador se arrepende. E glória a Deus por isso, né? Por isso que a gente não pode parar de pregar a palavra. E aí eu aproveito aqui o ensejo para pedir para vocês, irmãos, compartilhar esse pequeno vídeo, né? Feito de modo caseiro, na maior simplicidade, mas que fala do amor de Deus. É um jeito de nós também divulgarmos a palavra de Deus. Bom, agora eu vou terminar deixando aqui meu abraço de urso, ó. Lembrando que para nós que sabemos que todo tempo é tempo de regressar para Jesus, para nós o abraço da super mega certo. Quero que vocês também se lembrem o motivo pelo qual nós sabemos que é tempo de regressar.
É por causa deste versículo de 1 Tessalonicenses 5:9 que diz: porque Deus não nos destinou para ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora sim, agora eu me despeço com a frase do ano que é: independente do desafio que você esteja enfrentando, não tema. Não fica com medo de jeito nenhum, sabe por quê? Deus já está lá.